Programa Ponto a Ponto com doutora Gisele Bianchini. Oferecimento. Viver bem, morar bem, é ser feliz todo dia. Bianchini Imóveis é a felicidade da sua família. A casa dos seus sonhos, aqui você vai encontrar. Bianchini Imóveis, compra, venda, locação, administração e avaliação. Avenida Paraná 1423, em Maringá. Realize o seu sonho, aqui você pode vir pra Bianchini Imóveis. Programa Ponto a Ponto. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa. É uma alegria, uma satisfação estar com vocês aqui novamente. E hoje eu tenho uma convidada muito especial, que é a juíza doutora Ludmila Lins Grillo. Ela que é formada em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. A Ludmila é uma das vozes mais proeminentes do resgate do ambiente jurídico-cultural brasileiro, contando com milhares de alunos. Ela foi aprovada em 5 concursos diferentes, tendo sido aposentada como juíza de Direito do Estado de Minas Gerais. Ela vai estar conosco daqui a pouquinho após o intervalo. Não perca! Programa Ponto a Ponto com doutora Gisele Bianchini. Oferecimento. Patriotas Conservadores Maringá. Os Patriotas Conservadores de Maringá é formado por pessoas que defendem a família brasileira, os princípios cristãos, a moral e os bons costumes. Somos patriotas e conservadores. Queremos o melhor para o nosso país, pois o futuro dos nossos filhos depende das nossas escolhas. Junte-se a nós. Nos sigam no Instagram, @Patriotas Conservadores de Maringá. Quer alcançar seus grandes sonhos? A Unicesumar vai junto. Quer liderar tendências ao invés de segui-las? A gente dá todo o apoio. Participar de decisões importantes? Aqui você vive experiências do mercado de trabalho. Seja qual for o seu propósito, na Unicesumar você encontra tudo o que precisa para transformar os desafios em grandes conquistas. Aonde você quer chegar? Vai com a Unicesumar. Programa Ponto a Ponto. Seja muito bem-vinda, doutora Ludmila. É um prazer, uma honra estar conversando com você. Eu que te admiro muito, nós aqui de Maringá e região, os patriotas conservadores, admiramos muito o seu trabalho, o seu posicionamento, por ser essa mulher corajosa que defende realmente a nossa pátria, os nossos princípios, os nossos valores cristãos. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada, doutora Gisele. Prazer estar aqui com a senhora. E prazer falar aí também com a sua audiência. Conte comigo. Obrigada, doutora. Doutora, vamos iniciar falando realmente do que está acontecendo no nosso país. De quando, mais ou menos, que começou a censura no Brasil, doutora? Você que já tem uma experiência de longa data do que está acontecendo aqui no nosso país. A censura, eu considero que ela começou no ano de 2019. Antes disso, a gente já vinha assistindo a algum comportamento anômalo por parte do Supremo Tribunal Federal. Eu, inclusive, já estava falando do Supremo já desde 2016, antes da época alexandrina, né? O Alexandre de Moraes não era nem do STF ainda, ele entrou em 2017. Desde 2016, eu já aponto essas decisões ativistas por parte do Supremo Tribunal Federal. E anos se passaram, eu não imaginava que fosse chegar a esse ponto que chegou. Em 2019, então, as decisões deixaram de ser apenas ativistas, ou seja, decisões que extrapolavam o limite da lei, e passaram a ser mesmo decisões censórias. E o marco inicial da censura, que eu sempre delimito para começar a falar da ditadura no Brasil, foi o episódio Amigo do Meu Pai, em que o Supremo Tribunal Federal calou a revista Cruzoé, que havia feito, então, uma reportagem incriminando o ministro Dias Toffoli. Então, esse me parece ser o marco inicial mesmo do Estado censor. Então, portanto, da ditadura do judiciário.
Sim. Doutora, fala para nós também um pouquinho sobre a questão do presidente Bolsonaro. Quando ele era presidente, ele tem as suas prerrogativas, né, como presidente, garantidas no artigo 84 da Constituição Federal, e nós vimos que não foi respeitada essas prerrogativas quando, por exemplo, na indicação do delegado Alexandre Ramagem na direção da Polícia Federal. Sobre essa questão, doutora, ele foi mal assessorado? Ele fez tudo o que estava a seu alcance? Qual que seria a sua opinião sobre esses fatos? Esse fato aí se enquadra em uma daquelas situações de decisão manifestamente ilegal e inconstitucional. O Bolsonaro jamais deveria ter aceitado pacificamente essa decisão tal como ele a aceitou. Porque era evidente que, a partir daquele momento, quem estava dando o golpe era o Supremo Tribunal Federal. A partir do momento em que, por meio de decisão, ou seja, por meio de coação, uma coação estatal, uma coação mediante a utilização da máquina pública, o STF estava dando golpe no Poder Executivo. Então, naquela época ainda não existia o crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Mas, caso existisse, a gente poderia classificar aquela conduta do STF como uma abolição violenta do Estado Democrático de Direito, que na verdade foi o que eles fizeram. Eles se utilizaram da máquina pública para coagir outro poder a não atuar de acordo com os poderes que tem. Então, sim, certamente o golpe foi aí. Com certeza. Inclusive o professor Olavo de Carvalho, que a doutora inclusive foi aluna, né? Ele disse sobre esse fato, que ele deveria ter feito algo nesse momento para garantir as suas prerrogativas, que é um direito constitucional, né, do presidente da República. Mas, enfim, já passou, né, doutora? Doutora, fala para nós um pouquinho sobre o que está acontecendo na questão da Polícia Federal, porque antigamente nós víamos a Polícia Federal combater os traficantes de drogas, as operações contra as facções criminosas, contra os corruptos. Hoje nós estamos vendo várias operações da Polícia Federal contra Bolsonaro e seus aliados. Nós estamos, de fato, vivenciando uma perseguição política? Estamos num estado de exceção no nosso país? Sim, a Polícia Federal, lamentavelmente, está exercendo o mesmo papel que a Gestapo exercia na época da... Não posso falar aqui, pode cair a sua live no YouTube, né? Mas naquela época, daquele regime de exceção que aconteceu na Alemanha, na década de 30, vocês sabem bem, 30 e 40, na época da Segunda Guerra Mundial, a partir especialmente do início dos anos 40. Então, muito parecida a conduta da Polícia Federal em relação à Gestapo, aquela polícia que garantia que o regime daquele ditador, do Bigodinho, prosperasse. Então, naquela época, todos os agentes do regime, os agentes policiais, eles diziam a mesma frase de sempre: eu só estou cumprindo ordens. Sim. Então, é justamente por conta desse tipo de comportamento obediente a ordens ditatoriais, de pessoas que simplesmente porque querem garantir o seu cargo e o seu salário, obedecem a ordens infames, e é a grande maioria, né? Para não dizer praticamente todos. Isso acontece não apenas na Polícia Federal, como acontece também na magistratura e nos cargos públicos como um todo. As pessoas não têm aquela presença de espírito, aquela altivez em dizer: isto aqui não é uma ordem a ser cumprida, isto aqui é ilegal e é manifestamente ilegal. As ordens manifestamente ilegais, elas não devem ser cumpridas, e não é simplesmente algo que eu estou tirando da minha cabeça. Isso, a nossa própria lei diz isso. O Estatuto dos Servidores Públicos Federais tem uma norma, inclusive, expressa a esse respeito. Código Penal Militar também. Então, isso não é uma doutrina tirada da nossa cabeça, isso a nossa legislação prevê. Então, não se cumpre ordem manifestamente ilegal, e nesse momento a PF está se prestando a esse papel histórico lamentável que vai macular a história da instituição, já macula, e para a história vai ficar ainda mais maculada, porque com certeza ela serviu de polícia do regime.
Infelizmente é a situação que nós estamos vivenciando no nosso país, né, doutora? Doutora, o presidente Bolsonaro ele está inelegível. O que você juridicamente poderia falar para nós sobre esses fatos? Porque o Brasil é signatário, né, do Pacto São José da Costa Rica. O que você pode nos falar sobre isso? A inelegibilidade do Bolsonaro é evidentemente uma perseguição política. Não existe nenhum episódio por si só que implique uma causa de inelegibilidade, a não ser uma perseguição política descarada. Então, isso aí pode ser revertido? Pode, mas eu considero muito difícil, a não ser que houvesse uma verdadeira recomposição nas cadeiras do STF e do TSE. Então, eu não acredito que isso vá acontecer, embora isso possa acontecer. Política é uma coisa que muda do dia para a noite e a gente não sabe as coisas que podem acontecer até 2026. Então, isso aí até pode ser modificado, mas precisaria de uma mudança no cenário da composição das cortes, o que eu acho um pouco difícil. Mas é óbvio que não se trata de um motivo legítimo, não se trata de um processo feito nos estritos limites da Constituição. Isso se trata da perseguição política a qualquer opositor, a qualquer um que disponha de um poder legítimo, como é o caso do Bolsonaro. Ele tem uma legitimidade popular que outros líderes políticos, partidários, não detêm. Então, isso é algo inadmissível para quem está controlando o poder hoje. Então, o Bolsonaro é uma figura que, na visão dessas pessoas, deve ser eliminada do sistema, porque ele detém uma legitimidade popular que outros políticos jamais conseguiram deter. Então, acredito que isso não vai ser revertido, embora exista alguma possibilidade, porque em política a gente não pode dizer que vai acertar 100% coisas que vão acontecer daqui a 2 anos. É impossível prever, mas, na minha opinião, ele vai permanecer inelegível. Então, você que está nos Estados Unidos aí, doutora, fala para nós também sobre a questão do Trump, porque ele está assim, as pessoas estão clamando, né, pela volta do Donald Trump, e a gente vê que ele também sofreu várias tentativas para se tornar inelegível ali nos Estados Unidos. Então, fala para nós sobre esses fatos também lá, e parece que, né, os dois são bem parecidos, a perseguição é bem assídua, né, doutora? Eu digo que o brasileiro ele sempre tem que observar a política americana, porque tudo que acontece nos Estados Unidos acontece 2 anos depois no Brasil. E o exemplo disso foi o 8 de janeiro. 2 anos antes já havia acontecido o 6 de janeiro, até o mês, até a data quase que coincidiu, né? 6 de janeiro nos Estados Unidos e 8 de janeiro no Brasil. Então é algo realmente impressionante essa semelhança do que acontece entre Estados Unidos e Brasil. Os Estados Unidos sempre mais ou menos 2 anos na frente. Então, o 8 de janeiro aconteceu, né, seguindo-se ao 6 de janeiro americano. O Trump começou a ser perseguido pelas autoridades aqui dos Estados Unidos. Ele começa a ser perseguido pelos promotores de determinados estados, promotores de Nova York. O nome dele é retirado das votações das prévias em alguns estados. Tudo pela mesma, é porque o sistema aqui é diferente do sistema do Brasil, mas a perseguição política acontece de forma muito semelhante, embora não centralizada. Os Estados Unidos são uma federação, uma verdadeira federação. Sim. Então, os estados têm uma autonomia. Então, você vai ver o Trump sendo processado em um estado e não no outro. É porque aqui existe realmente uma autonomia entre os estados, e no Brasil a coisa é mais centralizada. O estilo é mais ditatorial mesmo, porque é tudo centralizado em Brasília. Mas acontece isso. Então, o Trump ele é perseguido por promotores de esquerda, e toda hora aqui nos Estados Unidos a gente vai descobrindo coisas que envolvem o tal promotor, a tal promotora que denunciou, o tal juiz que está julgando. Toda hora a gente descobre alguma coisa que remete à falta de imparcialidade dessas pessoas para julgar o Trump. Isso aí toda hora vem um escândalo à tona. Então, aqui nos Estados Unidos, todo mundo já percebeu, todo mundo sabe que o Trump é indevidamente perseguido, inclusive com penalidades pecuniárias extremamente desproporcionais. Recentemente, ele foi condenado aí a pagar $80 milhões por não ter feito nada.
né, por ter falado nem um xingamento ele fez contra a mulher. Ele acho que chamou a mulher de feia, alguma coisa assim, ou nem isso, né? Foi condenado a pagar $80 milhões. Assim, são coisas muito desproporcionais que nem o pessoal da esquerda aqui consegue sustentar como sendo algo legal. Sim. E algo muito semelhante acontece com Bolsonaro. Então, comparativamente, Bolsonaro e Trump exercem o mesmo papel nos seus respectivos países. Sim. Doutora, fala para nós sobre o Texas. Como que ficou a situação lá do governador do Texas, que não acatou lá a decisão do Biden, porque teve vários civis que foram para lá. A gente achou até bacana que vários estados aderiram também ali ao governador do Texas. Como que ficou essa situação lá? Olha, eu não estudo a situação do Texas para te atualizar sobre isso. A última atualização que eu tive foi de que populares estavam se dirigindo ao Texas para apoiar a paralisação, e o Biden está totalmente desmoralizado em relação a essa questão, porque ele não tem apoio de ninguém. Então, pelo menos essa foi a última informação que eu tive, mas eu não estou acompanhando suficientemente para te atualizar sobre isso, não. Eu acompanho mais as questões do Brasil mesmo, as questões jurídicas do Brasil. Sim. Doutora, fala um pouquinho sobre o que está acontecendo da inversão de valores. Até vi que você tem um artigo sobre isso, sobre a questão da criminalidade, que a narrativa, né, da mídia faz apologia ao crime, aumentou demais o índice de criminalidade aqui no nosso país, e a gente vê que está tendo uma total insegurança, né, da população em relação à criminalidade. Então fala para nós sobre esses fatos, doutora. No Brasil vigora a bandidolatria, né? A bandidolatria ao bandido, e o democídio, que é o homicídio contra a própria população praticado pelo governo, a partir do momento em que você não tem leis que resolvam suficientemente ou atenuem suficientemente a questão da criminalidade no Brasil. Então, o tempo inteiro a gente só vê audiência de custódia, são leis lenientes, laxistas, que privilegiam excessivamente a figura do criminoso, deixando a sociedade ao abandono. Recentemente, eu até me surpreendi com uma lei que estava passando no Congresso. Eu não acompanhei essa proposição legislativa, não sei se já chegou a ser aprovada, sobre o fim das saidinhas. Sim. Eu preciso até acompanhar isso para ver se realmente já entrou em vigor. Porque eu até me surpreendi, porque é algo que realmente vai na contramão de tudo que estava acontecendo no Brasil nessa seara da criminalidade. Sim. Então, o fim das saidinhas é algo que nos é benéfico, beneficia a sociedade em vez de beneficiar o bandido. Sim. E é algo que vai colocar a população um pouco mais tranquila naquelas datas das saidinhas que não vão mais acontecer. Então, essa lei aí veio contrariar aí as nossas últimas expectativas. Mas, no geral, não resolve. É um paliativo, é algo bom para o Brasil, mas, evidentemente, é apenas uma medida que deve ser aplaudida, mas ela sozinha não resolve o problema da criminalidade. Então, há muito o que se fazer. O Ministério da Justiça, anteriormente, sob a batuta do Flávio Dino, agora é o Lewandowski, mas antes era o Dino. Sim. O Dino entrou numa favela que ninguém pode entrar sem escolta, ele entrou lá, só um carrinho ali, 2 carrinhos, sem nenhuma segurança pesada para permitir o ingresso dele na favela. Então isso aí nos deixa em estado de alerta. Que tipo de autoridade é essa que é tratada com tamanha complacência pelos criminosos? Com certeza, se fosse um derrite, por exemplo, de São Paulo, que estivesse entrando numa favela, ele teria que ir fortemente armado, de repente de tanque, de blindado. Então, isso nos deixa realmente em situação de insegurança, de ampla insegurança, e a gente, no caso com vocês aí no Brasil, estão completamente desamparados nesse sentido. Rio de Janeiro, por exemplo, que é a minha terra, eu sou carioca, e aquela terra está ao abandono. Você não pode mais tomar uma água de coco ali na orla da Barra da Tijuca, que sempre foi um lugar
muito tranquilo mesmo, e agora as pessoas são assassinadas ali em plena luz do dia, como aconteceu com aqueles 3 médicos. Então, a situação no Brasil está completamente insustentável nesse sentido da criminalidade. Então, nós precisamos, doutora, uma maior rigidez nas nossas leis, né? Uma reforma geral no Código Penal, que é de 1940, e infelizmente nós estamos vendo as autoridades realmente falando de desencarceramento dos presos. Então, é uma total inversão de valores, não é mesmo, doutora? Então, em relação ao Código Penal, seja de 1940, eu não vejo exatamente um problema nisso, porque se a gente seguisse as leis que a gente tem, por piores que elas sejam, mas se houvesse segurança jurídica, pelo menos aquilo ali que a gente tem, fosse seguido, a gente já estaria muito bem, mas Sim. muito bem mesmo. A nossa Constituição está longe de ser a melhor do mundo, mas se ela estivesse sendo cumprida tal como ela está escrita, a gente já estaria, assim, num primeiro mundo. Então, o problema hoje não é exatamente a má qualidade das nossas leis. Existe uma má qualidade, mas o problema está na má qualidade do nosso aplicador da lei. Exatamente. O Poder Judiciário, mais especificamente, o Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal vai dando o exemplo vem de cima, né? Ele vai dando exemplo para os outros juízes dos tribunais inferiores. Então, acontece de muito juizinho aí bancar seu ditadorzinho da sua comarquinha, a exemplo do Alexandre de Moraes. Então, como exemplo vem de cima, e esse mau exemplo está vindo e está se compartilhando, se estendendo a todo o Poder Judiciário Nacional, embora não sejam todos os juízes, evidentemente, que corroboram, que aceitam, que consideram justas as ações do Supremo Tribunal Federal. Mas eu acho que só a questão da lei, mudança legislativa, para mim está longe de ser a primeira medida a ser tomada. Então, a primeira medida a ser tomada seria uma medida moral. Né? Essas pessoas precisam assumir a imoralidade que aconteceu no país e não corroborar, não aceitar e não se calar diante do que está acontecendo. Mas, pelo menos no judiciário, praticamente 100% está calado. A audiência de custódia, por exemplo, deveria acabar com essas audiências, né? A juíza recentemente ali liberou o preso que tinha assassinado um policial, então a gente vê que o errado está sendo certo e o certo está sendo errado, então é complicado. O exemplo está vindo de cima, como a doutora disse. E como disse o Rui Barbosa, né? A pior ditadura é a ditadura do judiciário, porque não tem a quem recorrer. Doutora, fala um pouquinho para nós, você que está aí nos Estados Unidos, como está sendo? Você já está há quantos anos aí nos Estados Unidos? Eu cheguei nos Estados Unidos em novembro de 2022, logo depois das eleições. Sim. As eleições acabaram no dia 30 de outubro, né, de 2022. Isso. Eu saí do Brasil 2 dias depois, no dia 1º de novembro. Sim. Então já estou há 1 ano e alguns meses. Ai, que bênção, doutora. Está sendo muito bom, graças a Deus. Sim. Aqui eu sou livre. Que bom. Que eu tenho completa 100% de liberdade de expressão. Os Estados Unidos, nesse sentido, são realmente a terra da liberdade. Exatamente. É a número 1 do mundo nesse sentido. Aqui, inclusive, xingamento, assim, coisas podem acontecer, não são crime de injúria. Assim, aqui a liberdade de expressão chega ao extremo. Inclusive, até o que é crime no Brasil não é crime aqui. Até existem grupos, eu não posso falar certas palavras para não cair a live. Sim. Grupos que concordam com aquele regime que aconteceu na Alemanha na década de 40. Sim. Existem esses grupos e eles podem falar, inclusive. Me lembro até aquele episódio do Monark, em que ele sugeriu que a liberdade de expressão devesse chegar até esse ponto, que no Brasil não pode, existe o crime, né, da lei do racismo. E aqui nos Estados Unidos isso é perfeitamente permitido. Isso não é aceito pela sociedade. Então a pessoa ela é afastada do convívio social, mas por um simples mecanismo de repulsa social, mas não por conta da lei. Nenhum policial vai lá na sua casa se você falar bem daquele regime lá da Alemanha da década de 40.
Então, a liberdade de expressão aqui é praticamente 100%. E a terra da liberdade, a terra das oportunidades. Sim. Aqui, quem trabalha muito, quem se esforça e quem é bom no que faz, realmente prospera, enriquece. Aqui não existe aquele jeitinho brasileiro do empresário que monta ali a sua empresa, está trabalhando super direitinho, aí chega aquele fiscal do trabalho cobrando propina para não inventar algo contra você. Aqui, o empresário, ele realmente prospera, ele realmente tem liberdade para trabalhar e se fizer bem o que se propõe a fazer, vai enriquecer. Então, eu estou muito feliz de estar aqui. Que bênção. Muitas outras oportunidades surgiram e está sendo muito bom para mim, assim, um crescimento pessoal, profissional, financeiro, assim, como seria impossível para mim no Brasil obter. Que bênção, doutora. Parabéns. Doutora, chegamos no final do nosso programa. Deixe as suas considerações finais para os nossos telespectadores. E quero te adiantar que nós admiramos muito o seu trabalho, nós aqui de Maringá e região, e te parabenizamos por você ser essa pessoa maravilhosa, guerreira, por se posicionar. Tá bom, doutora? Deus te abençoe. Deus abençoe também. Obrigada pelo convite. Obrigada aí pelos elogios. E vocês podem contar sempre comigo. Eu estou aqui nos Estados Unidos, mas vocês vão sempre me ver na internet. Tem o meu canal do YouTube, o TV Injustiça, que abri recentemente, é um sucesso. Então, eu continuo aqui nos Estados Unidos, mas trabalhando pelo Brasil. Tem as minhas redes sociais, que hoje em dia eu sou livre para abrir rede social. Se cair, eu posso abrir outra. Aqui eu estou na terra da liberdade, eu estou na jurisdição dos Estados Unidos. Então, caindo rede social, eu abro outra e vai ser sempre assim. E sempre me comunicando com o público do Brasil e podendo ajudar no pouco que eu posso ajudar, né? Pelo menos na qualidade de professora, eu continuo me manifestando. Isso aí é até uma coisa que me dói, o fato dos professores no Brasil, os professores de direito que hoje teriam esse dever de explicar juridicamente, tecnicamente para os alunos o que está acontecendo, mas eles se calam. E isso, eu só vim parar nos Estados Unidos justamente porque eu não me calei nesse particular, na qualidade de professora, na qualidade de membro do Poder Judiciário, e eu vim agora parar nos Estados Unidos justamente porque eu cumpri esse meu dever como profissional do direito e como professora. E disso não me arrependo por nenhum segundo. E vai continuar sendo feito daqui dos Estados Unidos, esse trabalho vai continuar sendo feito com muita responsabilidade. Eu não invento nada contra os, abre aspas, os meus inimigos, né, os que me perseguem. Eu simplesmente falo contra eles aquilo que eles realmente fizeram de ruim, tecnicamente. Então, esse trabalho vai continuar sendo feito, é o que eu posso fazer. Eu não sou política, eu não sou uma pessoa da área da política, eu sou uma pessoa da área cultural e, pelo menos, isso aí da minha parte vai continuar sendo feito e vocês podem contar comigo. Então, obrigada aí pelo convite e né, que a audiência consiga absorver aí e continuar a luta para melhorar o nosso Brasil. Com certeza, doutora. Não podemos desistir da nossa nação. Que Deus te abençoe grandemente. Muito obrigada pela participação. Amém. E eu quero agradecer a você que nos acompanhou até este momento. Muito obrigada. Peço para você estar compartilhando este conteúdo em suas redes sociais, nos grupos de WhatsApp. Vamos estar levando conhecimento e informação para toda a nossa sociedade. E eu quero deixar um versículo bíblico como reflexão para a sua vida, que está escrito lá no Salmos 9, versículo 7, que diz assim: O Senhor reina para sempre, para o julgamento firmou o seu trono. Ele julga o mundo com justiça, governa os povos com retidão. O Senhor é abrigo seguro para os oprimidos, uma fortaleza nos tempos de angústia. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, que Deus abençoe a nação brasileira. E até o próximo programa. Fiquem todos com Deus. Programa Ponto a Ponto.